Qual é o maior benefício para a fotomontagem você aprender a psicologia das cores? Eu pontuei 4 benefícios, tá? Mas tem mais. Você consegue conectar melhor as pessoas com o que você quer dizer, com a sua obra de arte. Porque, como a gente falou, né? Existe a psicologia da cor, então se eu quero que a pessoa sinta determinada emoção, eu vou usar a cor que vai gerar essa emoção. Então existe essa. Você acaba escolhendo as cores certas para sua fotomontagem. Então todas as cores que estão ali, você escolheu que estivessem ali, você sabe por que elas estão ali, porque cada cor está ali, ela tem uma posição. Então, isso facilita na escolha, né, das cores. Na hora que eu estou criando ali minha fotomontagem, eu já sei as cores que eu vou usar. Então, isso facilita bastante. O terceiro é que reduz a frustração. Você não fica naquela de tipo, ai, qual cor que eu vou usar? Não, eu vou tirar essa. Ah, essa parece que ficou melhor. Você começa a usar um princípio psicológico. Você sabe, ó, eu quero que a pessoa sinta isso. Então já o meu gosto já não tem muito a ver. É o que eu quero que a pessoa sinta. Se eu quero trazer um determinado sentimento através da minha arte, eu tenho que me render a isso. Eu não posso, não, eu vou usar a cor tal porque eu quero. Entendeu? Você pode criar uma arte desse jeito, mas a técnica que eu estou ensinando é essa, é de você pegar e fazer com que a maior quantidade de pessoas sinta exatamente o que você está tentando passar. Agora, deixa eu colocar uma aspa bem grandona aqui, que é o seguinte, eu não estou querendo dizer que uma fotomontagem, a pessoa vai olhar a fotomontagem e vai entender 100% do que você disse, até porque ia ser super chato se fosse assim, né? Ou então você colocaria um texto em cima só dizendo o que você quer que a pessoa pense em relação à sua fotomontagem. A sua fotomontagem, ela tem um direcionamento inicial, mas isso não quer dizer que você não vai deixar ali algumas questões abertas para a própria pessoa usar a cultura dela, usar as experiências dela em relação ao que ela está vendo. E isso acontece porque, como a Ellen fez o estudo que ela fez sobre as cores, não é 100% das pessoas que disseram que o azul é a melhor cor, é a cor mais bonita, né, a cor mais atraente. Então, quer dizer, tem pessoas que acham outras cores atraentes. Então, às vezes, o significado da sua imagem, é claro que você vai ter uma quantidade de pessoas relativamente grande que vão sentir aquilo dentro do acorde cromático que você criou. Mas não quer dizer que todas vão sentir. Então, a sua obra sempre vai estar aberta. A sua obra sempre vai ter um direcionamento. Então a pessoa vai chegar ali e você está falando sobre tristeza, mas a pessoa vai descobrir alguma coisa a mais ali de repente na sua imagem. De repente você colocou um ursinho em algum canto ali, o ursinho está até com umas cores de tristeza, de um azul, uma cor assim que passa uma certa frieza, mas aquela pessoa vai sentir de repente alguma coisa quente, alguma emoção positiva, porque aquele ursinho vai lembrar alguma coisa do passado dela, entendeu? Então tem coisas que você coloca ali com um direcionamento, mas a experiência pessoal da pessoa vai interferir de alguma forma. É meio contraditório isso tudo, né? Ah, então, Gustavo, se é assim, eu não preciso saber de nada, eu faço de qualquer jeito. Não, você tem que ter um direcionamento, porque, como eu falei, acaba sendo mais fácil para você, na hora de criar, ter esse direcionamento, ter esse apontamento. Isso fica mais fácil e não te frustra, porque a frustração está nisso. Você senta ali, começa a fazer e você começa a se questionar o tempo inteiro. Ah, eu uso amarelo, eu uso verde, se eu não usar verde, o azul, e fica aquele questionamento e você nunca consegue se mover. Quando você tem uma direção já, e essa direção é uma direção estudada, uma direção que tem uma certa lógica, mesmo que essa lógica não vá afetar todas as pessoas, mas uma quantidade legal, isso é interessante porque a fotomontagem também tem que ser um pouco aberta. É igual o filme, né? Os filmes, geralmente, eles não têm aquele final tão fechado. Às vezes o filme fica com aquele final aberto, né? Você não sabe se o personagem vai ficar com a mocinha, eles foram juntos, mas será que eles vão casar? Você não sabe o final. Então, o final fica para você. Então, quando você cria uma arte onde o observador consegue entrar na sua imagem, fazer uma leitura pessoal, participar daquela criação, porque aquilo é uma criação. Você tem uma imagem ali que é um frame só, é uma única imagem. Então aquela única imagem não tem movimento, não tem som, não tem nada, é uma imagem única. Então é legal quando a pessoa pode participar e começar a criar ali da cabeça dela. Ah, olha aquela janela ali, tem um cara ali, ela começa a fazer parte da sua obra, ela começa a sentir como se fosse criador também, está criando, né? A pessoa sente ali como uma criadora da sua obra, vai dar continuidade à sua obra, né? Mesmo que seja dentro da cabeça dela, entendeu? Então isso é interessante e isso alivia muito essa frustração. O quarto benefício é prender a atenção do observador. Quando você usa as cores certas, quando você usa a emoção certa junto com a cor certa,
você acaba aprendendo a mais atenção, porque a pessoa fica conectada com a sua arte e começa a querer ver os pequenininhos, né? As coisas pequenas que estão ali, as informações que estão escondidas, ou ela tenta descobrir, ele colocou isso, aquela teoria da conspiração, né? Ela começa a criar na cabeça dela essa teoria de entender por que aquele objeto está ali, por que aquele personagem com aquela roupa, por que a mão está para trás, enfim, tem uma série de questões que a própria pessoa vai colocar ali. Então você acaba aprendendo mais a atenção das pessoas. O que acontece com as suas fotomontagens se você não aprende a psicologia das cores? Você vai sempre se limitar à sua intuição. Você vai estar sempre naquele limite, você só consegue seguir ali a sua intuição. Eu acho que isso é ruim para qualquer artista. Quanto mais você pode... Porque todo artista está experimentando o tempo inteiro, né? E quando você experimenta, você vai criando ali conceito, ideias, você vai praticando e você vai crescendo o seu know-how do que você pode fazer. Vez ou outra, às vezes você expande o seu conhecimento para fechar ele num círculo menor, de repente. Mas para você fechar esse círculo, você tem que expandir primeiro. Então você precisa conhecer outras técnicas, entender o significado das coisas, para depois você falar, não, eu não vou seguir significado não, eu vou seguir um critério aleatório. Mas você expandiu tanta coisa a um ponto que você criou uma técnica que é sua, que é própria sua, onde é aquilo que eu falei da assinatura visual. Você vai criar essa assinatura fazendo essa expansão. Então, quando você não aprende a psicologia das cores, você vai estar sempre limitado, o seu limite vai ser sempre a sua intuição. E quem tem, além da intuição, sabe as cores, vai estar sempre um passo à frente de você, porque a pessoa pode fazer a parte intuitiva, mas também pode usar ali a psicologia das cores. Então a pessoa vai estar sempre um passo à sua frente. Então é importante você entender a psicologia. É legal você saber isso, expandir o seu arsenal ali de possibilidades na hora de criar. Existe algum exemplo mais palpável do que eu estou falando? Eu vou mostrar para você aqui, ó, uma imagem. Eu já abri a imagem aqui. Olha essa imagem, repara essa imagem. Só de olhar para essa imagem aqui, a gente consegue entender que essa imagem aqui é o quê? É um casamento. Nessa outra imagem de baixo, a gente já consegue entender que isso aqui é o quê? Um funeral. Então isso aqui aconteceu só porque a gente viu as cores. Então quer dizer, a cor ela tem um poder de mostrar para a gente significado. E isso acontece às vezes de forma tão imperceptível que você só sente a coisa, você nem entende o que aconteceu, né? Eu andava muito de ônibus, né? Quando eu morava no Rio, no Brasil, às vezes eu passava por vontade de beber uma Coca-Cola, eu não me dava conta que eu tinha passado por uma placa onde estava escrito Coca-Cola. Eu nem li, tipo, o meu cérebro leu, mas o ônibus passou tão rápido que eu não prestei atenção. Eu olhei sem olhar, sabe aquela coisa que o cérebro registra? Nossa, Coca-Cola. Então são coisas assim. A cor, ela acontece isso. Você vê, a gente está vendo aqui que é um casamento e é um funeral. Então esse é um exemplo de que realmente a psicologia das cores, ela funciona, ela é efetiva. E se a gente consegue entender como ela funciona e coloca isso dentro do nosso cinto de utilidade, né? O Batman não tem aquele bate-cinto que ele tira um monte de coisa, então é a mesma coisa para o artista. Então você tem ali no seu bate-cinto você vai colocar ali a teoria das cores, né? Você vai colocar ali a psicologia das cores, né? Você vai colocar os acordes cromáticos, você vai estudar sobre isso, né? Você vai usar, no momento certo você vai e tira e usa aquilo ali no momento que você precisa. Então é importante. Deixa eu voltar aqui para a tela, porque eu gosto de estar olhando para você. Olha eu aqui de volta. Mas é o que eu estava falando. As cores, existe realmente a psicologia das cores. Você pode ver ali que no momento você já sabe que é um casamento ou que é um funeral, só pelas cores que estão sendo usadas, né? Os personagens ali usam flores na mão, então você sabe, só pela cor da roupa, você sabe o que é o que, né? Se eu falar para você, aonde é um casamento e qual é um funeral, você consegue perceber ali, né? Só de olhar a cor, né? O vestido também, mas só de olhar a cor você já percebe, né? Podia ser as damas de honra ali, né? Com vestidos claros e tal, você saberia dizer. Então é importante ter esse entendimento. Mesmo que amanhã você fale assim, não, eu não vou usar essa técnica, eu vou usar as cores de forma aleatória do jeito que eu quero. A minha arte é totalmente aleatória. Mas você tem que entender como é que funciona para você também poder abandonar esse sentido, tá?